Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. 9h05. Olá, bom dia. Terça-feira, 26 de março. Está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches e fico com você até às 10 da manhã, aqui na Jovem Pan News Piracicaba, sua 99,5 FM. Que coisa boa é ter sua companhia nesse bate-papo que vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã. E você já sabe, né? A Jovem Pan News Piracicaba é a única emissora com jornalismo 24 horas da região. Então, para ficar bem informado o dia todo, é só sintonizar a sua 99,5 FM. Você também pode baixar o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba para acompanhar toda a nossa programação. Estamos numa semana muito importante, especialmente para os cristãos católicos. No próximo domingo nós vamos celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Este é um bom período para a gente avaliar a quantas anda a nossa fé. O que a fé representa na sua vida? Para onde ela já te levou? Do que a sua fé já te livrou? Pensar numa vida sem fé, mesmo que seja em si próprio, é talvez pensar numa existência vazia. Muitas vezes a fé nos chega maior e mais potente de mãos dadas com a adversidade. É a ela que a gente se agarra para continuar seguindo, não é mesmo? Eu estou aproveitando essa Semana Santa para fazer algumas reflexões e para exercitar a minha fé. Sempre tem espaço para ela crescer e assim a vida ganha novos significados. Olha, eu trouxe duas mulheres que são verdadeiras autoridades nas áreas em que atuam. Uma delas lança hoje o segundo livro. E como sempre, o bate-papo vai ser imperdível e eu convido você a nos acompanhar nessa prosa. Fica comigo, eu sou Cris Sanches e está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Olha, dizem que a gente precisa ao menos ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro para marcar a nossa passagem por essa vida, né? Eu tô devendo o livro, eu preciso escrever um livro ainda, eu espero ainda poder escrever, né, em breve. Sobre as duas mulheres que me acompanham hoje no estúdio, eu só não sei se elas já plantaram uma árvore. A maior parte da missão eu sei que elas já cumpriram e eu estou falando aqui da doutora Eliette de Fátima Guarnieri, que é juíza de direito e escritora talentosíssima, que hoje lança seu segundo livro de contos, e dessa potência de mulher, essa profissional de sucesso, professora, doutora e gerente do CIMESP, Valéria Rueda Spers. Vocês não têm ideia como eu estou feliz de receber vocês aqui hoje. Bom dia. Ela é doutora Eliette, mas ela pediu para eu chamá-la de Eliette. Olha que juíza, né, sensacional. Bom dia, Eliette. Bom dia, Cris. Bom dia, Valéria. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer enorme participar do seu programa e poder falar com a minha grande amiga também, Valéria Spers, que é uma grande amiga. Fiquei muito feliz de estar aqui com ela hoje. Obrigada, viu, por atender o nosso convite, Valéria. Bom dia, que coisa boa estar com você, Cris, com a Eliette. É sempre muito bom estar em presença de mulheres fortes, corajosas, né? E que procuram outras alternativas na vida, não fica presa em uma única linha, né? E obrigada por me receber e bom dia, ouvintes. Você sabe, né? Você sabe que eu juntei de propósito vocês duas, que eu sei a grande afinidade que vocês têm. Duas grandes mulheres, ela só podia, né, resultar num programa que eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu tenho aqui do meu lado uma amiga de muitos, foi meu bicho na faculdade, uma grande jornalista com quem eu tive o prazer e a honra de trabalhar, Rosilei Lourenço, que é assessora de imprensa da Eliette. Bom dia, Rosilei. Bom dia, Cris. É uma honra para mim estar aqui ao seu lado. Você que, por duas vezes, né, em 2 órgãos de imprensa, a Rádio Educativa, onde eu trabalho, e também no Jornal de Piracicaba, foi minha chefe. E antes de ser chefe, você sempre foi minha amiga, sempre puxou minha orelhinha quando era necessário, e eu sou grata por essas puxões de orelha. E bom dia a você, ouvinte da Jovem Pan. Muito obrigada por este momento. Vocês devem estar reconhecendo essa voz, que está há muitos... Quantos anos de Educativa FM? Este ano, no dia 26 de setembro, 28 anos. Olha aí.
Então tá todo mundo muito, muito habituado com a sua voz no rádio, né, Rose? Muito legal, viu? Acho que sim, não sei. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que hoje, agradeço. Viu? Bom, eu comecei falando aqui de escrever livro, ter filho e plantar uma árvore. Eu falei que eu não sabia. Você já plantou árvore, doutora Eliette? Cris, ainda não. Preciso plantar uma É árvore. Meu marido sério? planta muitas árvores. Eu preciso plantar uma árvore. Falta só, essa é a parte mais fácil, né? Não é? Vamos combinar que é o mais fácil, eu acho, né? Eu preciso plantar uma árvore. Valéria já plantou árvore? Eu já tive a sorte de ser uma professora, nome de turma, uma vez na Unimep, e acabei tendo que plantar uma árvore, porque a gente plantava árvore por uma plaquinha, né? Nome de tua turma, tal, professora Valéria lá. Então era legal, eu plantei uma árvore sim. Você lembra que espécie era? Era IP, acho que era um IP, lindo, se eu não me engano, adoro. branco. Nossa, Acho que lindo o IP, gente. Acho que a gente precisa tanto plantar árvore, Nossa, né? nem fale. Nossa, cada vez mais essas ondas de calor estão tão assustadoras, né? E acho que a árvore pode resolver muito, em grande medida, né? Esse problema, né? Sim. Nos ajuda. É, com certeza. Mas a gente viu falar aqui de literaturas, principalmente, né? No ano passado, Eliette, você lançou seu primeiro livro de contos, Quando o Estômago Grita. Um título, assim, muito incrível, né? Muito instigante. E agora, né, vem a boa notícia do lançamento do seu segundo livro, que eu amei também, Quando a Alma Viaja. Eu quero saber o seguinte, escrever virou vício, Eliette? Então, eu já escrevo desde a adolescência, mas não tinha publicado ainda. Publiquei meu primeiro livro ano passado. Mas depois que publiquei o primeiro livro, posso dizer que passei a escrever mais. Não sei se ainda é um vício, porque ainda não vivo de literatura, né? Ainda não tenho tempo para escrever tanto quanto eu gostaria. Mas eu tenho escrito cada vez mais, assim. Mas o ato de escrever, eu tenho a impressão, para além de viver ou não da literatura, quem gosta de lidar com as palavras, né? É uma coisa que preenche a gente, não é isso? Você não sente uma sensação de completude, de estar se preenchendo de alguma coisa muito rica? Preenche. A literatura, para mim, literatura é minha paixão, né, Cris? Eu falo, magistratura é o meu trabalho, literatura é minha paixão. E estava faltando a literatura para mim, porque quando eu escrevia antes, eu quase não mostrava meus textos para ninguém, ficava numa caixinha, mostrava para minha família, alguns amigos. Mas agora, o que é mais importante, eu acho, é conseguir levar o que eu escrevo ao leitor, compartilhar com o leitor a literatura. Isso é, assim, de uma realização muito grande. Eu fico muito feliz quando alguém que lê o livro me manda uma devolutiva, fala o que achou, até o que não gostou, né? Tem gente até que fala, disso eu não gostei. É assim... eu posso dizer que a minha vida foi preenchida depois que eu consegui publicar o livro, justamente por poder atingir o leitor. Isso. É, porque a escrita ela pode ser uma coisa solitária. Se você escreve em gaveta, ela fica lá e você não compartilhou com ninguém. Que foi, né? O que eu fiz por 30 anos. O compartilhar, acho que traz essa sensação máxima, né, de falar, não, literatura realmente preencheu, né, essa lacuna. Sim, né? E o que é muito gostoso, o livro Quando o Estômago Grita, ele foi discutido em 2 clubes de leitura, o Clube de Leitura da Academia Paulista de Letras e o Clube de Leitura Espere, aí foi presencial em São Paulo. E foi muito interessante participar de um clube de leitura, porque depois que você publica o texto, ele está no mundo, né? Você é como um filho mesmo, você perde o controle. E é interessante discutir porque... leitores dão interpretações, às vezes, que você nunca pensou. Você fala, nossa, eu não pensei nisso, vou escrever esse texto. E isso eu acho também é mágico na literatura, o quanto você pode ir longe, assim. Há infinitas interpretações para um texto. Isso eu acho mágico. Muito legal. Fala do livro, né? Hoje é o dia do lançamento. Dei a sorte de conseguir bater a data do meu programa com o dia do lançamento do livro. Conta um pouquinho pra gente sobre o livro e o que você está esperando para esse lançamento hoje. Este livro, a materialização deste livro, devo também à Valéria, porque foi a Valéria que me indicou o Walter Jerônimo, que é o editor da Editora Life, que publica Quando o Estômago Grita. Este é um livro diferente, quando a alma viaja. Este é um livro diferente de Quando o Estômago Grita. No Quando o Estômago Grita, eu tinha contos assim viscerais, contos... De 13 contos, 12 eram, assim, causavam sentimentos desconfortantes no leitor. Esse já é um livro diferente. Talvez o leitor que não tenha gostado de Quando o Estômago Grita, talvez goste desse, porque ele é diferente. Aqui,
também há 13 contos, e não há conotação política nisso, né? Preciso deixar claro. Mas são contos mais leves, são mesmo contos que causam um certo desconforto no leitor. Não é aquele desconforto de ira, de raiva, é até um desconforto que leva o leitor a ficar ao lado da personagem. Ainda a personagem que... Tem uma personagem aqui que eu acho que viaja para o inferno até. Mas ela... O leitor acaba se identificando, ficando ao lado dela, eu acho. Então, é um livro diferente do outro e que retrata, nos 13 contos, há personagens femininas e as protagonistas dos 13 contos são mulheres, nos 13 contos. Nos 13? Nos 13. Interessante. É mais... Por você ser mulher, é mais fácil a construção de personagens femininos ou isso é uma coisa espontânea? Aqui acabou sendo espontâneo, porque, primeiro, aqui também eu coloquei contos de 1992, contos antigos, e contos recentes. O mais novo é de outubro de 2023. Depois que eu separei os 13 contos, que eu separei contos que falassem da alma, aqui. Quando eu fui escrever o Pós-Fácil, eu me atentei a isso. Nossa, são 13 protagonistas femininas, então não foi proposital. Foi espontâneo mesmo. Mas depois que eu vi, eu achei interessante realçar isso, principalmente que agora estamos no mês da mulher. E talvez sim, seja mais fácil escrever da alma feminina, até por ser mulher, né? Sim, com certeza. Mais fácil. Você estava comentando que Valéria te indicou. Ela me indicou também já. Eu sou procurada também para Valéria. A Valéria é um arcabouço de soluções para muitas coisas. É uma mulher que tem contatos incríveis, enfim. Valéria, você deu a dica da editora porque você também é uma pessoa que já escreveu livros, organizou a sua vida acadêmica, você chegou, né, ao doutorado. Fala um pouquinho sobre publicar. Depois eu quero que você conte especialmente o livro que você organizou, né, sobre a Mielo Meningocelli. Mas fala um pouquinho sobre publicar também. Aí já é a parte acadêmica, né? Mas o que eu gosto muito, por exemplo, dos livros da Eliette, eles nos levam à reflexão. Que eu acho que é bacana, mesmo sendo todas mulheres, né, as protagonistas, a gente... Quando eu li o Estômago Grita, ela me levou a várias reflexões. Eu acho que o livro tem esse papel. Então, foi isso sempre que eu busquei nos livros acadêmicos, né? No livro da minha tese, que é sobre religiosidade nas organizações, né? Então, o que acontece? Eu sempre gosto de livro que eu possa pegar, mesmo que a gente organize alguns capítulos, mas nos leve à reflexão. Acho que isso é bacana. Né? Então, assim, publicar é um negócio que dá muito prazer, porque na minha vida, obviamente, não tenho contos, eu não trabalho muito com literatura propriamente, mas eu publiquei muito livro acadêmico. Então, eu juntava, por exemplo, os artigos dos meninos de MBA, né, que eles nunca tinham publicado, e para eles era uma felicidade tão grande a gente estar levando isso para uma editora, publicando, fazendo lançamento. Então, e a família, o simbolismo, né? E o significado que se tem quando você está lá no nome, né? Seu nome está lá na capa do livro, é fantástico, é um prazer que, assim, acho que não tem o que meça, né? Eu acho que é um negócio bem bacana. E a Unimep, você trabalhou por muitos anos na Unimep, foi chefe de departamento, foi coordenadora, né? Isso. A Unimep tinha uma editora, né? Você chegou a publicar pela editora Unimep? Publiquei um artigo numa revista Impulso, que para mim foi o primeiro artigo que eu publiquei na vida e... Assim, eu sou encantada por aquele artigo, porque ele discutia justamente a pós-modernidade, a modernidade reflexiva, trabalhava um pouco nessa linha. Então, o artigo faz tempo, hein? Até hoje eu uso, porque ele é contemporâneo, então é bem bacana. Foi o primeiro artigo que eu publiquei, eu tinha uma colega de publicação, que era a Elizabeth Stradiotti Siqueira. Era muito legal, porque a gente acabou... Eram duas visões diferentes, mas que acabaram se conectando, se sintonizando. Então, foi bem bacana. Mas, assim, eu acho bacana essa história de você... pôr o seu nome no livro, sabe? Não sei, me dá uma sensação muito legal. E o Walter, o que aconteceu? Eu sempre publiquei ou com o Walter da Life ou com o seu Otônio aqui de Tu. E o Walter foi meu aluno na Unimep. E aí ele foi embora para Campo Grande, né? E um belo dia ele aparece lá na sala, ainda era coordenador, então faz tempo. E ele aparece e fala, Valéria, abriu uma editora. Ele não terminou o curso, foi embora para Campo Grande. Eu falei, legal, manda... Então, comecei a orçar com ele, comecei a fazer o trabalho com ele, porque o livro, ele é muito legal você editar, mas o mais importante é distribuir. Acho que a distribuição de um livro, ela é fundamental. Então... Eu ia te perguntar justamente isso, com a tua experiência, né?
Porque muita gente que pode estar nos ouvindo tem vontade de publicar um livro, tem talento para escrever, mas esbarra nessa coisa. Gente, mas que caminho que eu faço? Acho que a escolha da editora é importante. Queria que você desse essa dica. Né? O que você tem que olhar? Você tem material. Tendo material, a primeira coisa que você tem que fazer assim, é ter confiança de que aquele material é legal para você. Vai ser legal para os outros, é uma consequência. Que nem a Eliette faz um trabalho muito bom de assessoria de imprensa. Acho que isso é muito importante. Né? Ela tá nas mídias, ela está fazendo o lançamento, ela está indo para clube de leitura. Isso é bárbaro, porque realmente você põe o seu ouvido, né, sua escuta, para entender como que as pessoas estão vendo o seu trabalho. Então, o que eu fazia sempre, né? Eu montava o bonecão, eu fazia mesmo o boneco do livro e colocava na mão do editor. O que é mais importante dessa editora? Que ela tenha uma boa correção. Porque a gente que está acostumado com o texto nem sempre consegue pegar algumas nuances, algumas palavras, algumas concordâncias que para a gente está legal e a hora que uma pessoa de fora vê, falou, pô, Valéria, se trocar isso aqui por uma coisa diferente ficaria mais interessante. No meu caso, que eram livros acadêmicos, didáticos, né? E aí você escolhe a capa, ele monta a capa, ele pega o conteúdo do texto, oferece para você uma capa e você acaba publicando. E aí você tem que olhar a distribuição. Então, por exemplo, no caso da Life Editora, ela tem uma distribuição, inclusive agora em Portugal, ela vai começar a levar coisas para Portugal. Muito legal. O Walter comentou que ele está abrindo um escritório lá. Ele coloca na Amazon, que é um negócio bacana, porque as pessoas buscam, né, aqueles leitores ferrenhos adoram pegar o livro na mão, que é o meu caso, né? Riscar, aquela coisa toda. Buscam muito nas plataformas. Então, você tem que buscar alguém que possa, primeiro, não te deixar nervoso. Tem gente que demora pra caramba pra editar e você fica num pânico total. Será que esse cara vai editar? Será que não vai editar? Né? Tá demorando, papapá. Então, tem uma pessoa que tenha, uma editora, na verdade, desculpa, que tenha um cronograma que possa cumprir. Eu penso assim que eu fazia, pelo menos, né? Deixar apreensiva. Você concorda com o que a Valéria falou? É isso Concordo aí, né? totalmente com a Valéria. E realmente, o Walter nos dá essa segurança, cumpre os prazos. Ao mesmo tempo, sobre a capa, né? Primeiro, eu não tinha conversado com o designer sobre a capa. Então, eu deixei o designer livre. Quando ele me mandou a primeira capa, eu não gostei. Eu achei que nem as cores não retratavam o que eu esperava. Aí eu marquei uma reunião com o designer, falei o que eu queria, inclusive que eu queria cores verde e branco, e no dia seguinte ele fez essa capa. E ficou linda. Que eu amei, assim, achei que retratou bem uma alma feminina, né? Tá muito linda a capa mesmo, de muito bom gosto. Acho que a gente não tem intimidade, não se conhece, mas acho que deve te retratar muito essa capa, né? No seu gosto e naquilo que o livro quer transmitir, né? O que o livro transmite. E eu sou como a Valéria também. Eu gosto do livro no papel, eu gosto de riscar, eu gosto de segurar. Então, assim, isso é importante. O Walter também coloca os livros nas livrarias mesmo, sim, né? Sim, principalmente na leitura, na travessa. Legal. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta nessa conversa aqui com Valéria Spers e Eliette Guarnieri sobre literatura, sobre escrever, que é muito bom. Elas na PAN. 9h27, estamos de volta com Elas na PAN. E eu vou deixar aqui aqueles recadinhos de praxe, né? Para você ficar sempre ligado com a gente. Se você quiser falar com a gente, tem o nosso WhatsApp do Jovem Pan News Piracicaba. Anota aí o número: 971482932, repetindo, Bruno Alves. 971482932. Fala com a gente, manda sugestão de pauta, faz pergunta, manda crítica, a gente está aqui para ouvir você. Tem também o nosso perfil, né, no Instagram, que é o @Jovem Pan News Piracicaba. Tem também o perfil desta que vos fala, a Cris Sanches, é o @Papo com Cris no Instagram, vai lá, dá uma olhadinha, sempre tem uma informação que eu procuro compartilhar com meus seguidores. E se você perdeu um dos nossos programas, você pode ir lá no YouTube, digita lá Papo com Cris, a gente tem todos os Elas na PAN arquivadinhos lá para você conferir, tá bom? Bom, a gente vai voltar a esse bate-papo super agradável, que inclusive continuou aqui, né, durante o break, com a Eliette Guarnieri e a Valéria Spers. A gente está falando de literatura. A Eliette lança hoje o seu segundo livro, Quando a Alma Viaja. Lindo título, fiquei apaixonada. E eu queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade aqui. O ano passado, na biblioteca, vocês
usaram, né, convidaram 2 atores, um deles, inclusive, um amigo, né, Rosilene, da faculdade, o Romualdo Sarcedo e a Vânia de Paula, para fazer um sketch, né? Foi ano passado? Sim, mas foi a Rafaela Artuso. Fala aqui no microfone. O ano passado foi a Rafaela Artuso. O ano passado, na biblioteca, foi o Romualdo Sarcedo. Felizmente, aconteceu assim, né? Eu acho que tudo acontece, não existe acaso. Eu acho que tudo tem um amigo meu que fala assim, não existe coincidência, tudo é providência. Um amigo meu fala muito isso. E aí, o Romualdo Sarcedo está de volta da Itália, porque ele e a Annelise Libardi, também nossa grande amiga, eles fazem esse bate-volta, né? Itália, Brasil, Brasil, Itália. E eles estão de volta e ele vai fazer. O ano passado foi o Romualdo com a Rafaela Artuso. Esta vez vai ser o Romualdo e a Vânia. E a Vânia de Paula. Mas eu vou deixar a Eliette falar. Aliás, Valéria estava falando ontem para mim, né, Valéria? Que foi lindo, emocionante, né? Eu falei, foi assim, eu nunca tinha ido num sarau desse tipo, né? O sarau, normalmente, para mim, é uma coisa mais tradicional, vamos chamar assim, né? Mas foi maravilhoso. Tiveram 2, né, foram 3 contos, né? 2 deles, juro, eu chorei. Olha, para chorar. Olha, a Valéria adorou, né? Mas foi emocionante, não é chorar de tristeza. É a emoção de ver uma pessoa declamando o negócio e colocando alma naquilo, sabe? Então foi muito lindo. Eu não conheço as atrizes. O Roma a gente conhece já há muito tempo. Você é um grande ator e um grande diretor, né? Conheço. Você conhece a Vânia de Paula? Você assistiu Quando o Peixe Para? Não me lembro, mas acho que sim. Claro que você assistiu. Foi um grande espetáculo aqui, 20 anos em Piracicaba. Ela faz parte de Quando o Peixe Para. Então, com certeza, você a conhece. Então, beleza. Bom, então, tá garantido o sucesso hoje à noite, né, Eliette? Então, Cris, eu também, como a Valéria, fiquei emocionada no passado. Para ser sincera, eu nunca tinha assistido a interpretação de contos, só de teatro e poesia. E aí foi uma ideia da Rosilei, eu encampei a ideia, mas ainda estava, assim, apreensiva de como seria, né, a interpretação de contos. E aí eu gostei muito, como coincidiu do Romualdo estar aqui novamente, agora a ideia foi até minha de fazer no lançamento, porque o ano passado, o lançamento tinha sido antes, eu não tinha feito essas interpretações, fizemos depois numa sessão de autógrafos. E agora eu até achei mais interessante colocar no próprio lançamento. E eles irão interpretar 3 contos que se chamam Apenas um Rosto, Piano, Caju e Despedida. E sábado eles fizeram uma prévia para mim e também, como a Valéria, praticamente, assim, eu segurei a lágrima, porque eu fiquei muito emocionada. Eu acho que a interpretação do conto deixa o conto em 3D, o conto cresce, é muito interessante, eu gostei muito. Que bacana, então tem mais esse atrativo ainda, além do livro, né, maravilhoso, tem mais essa possibilidade. Eu acho que isso também até estimula a pessoa a devorar o livro, né? Eu achei interessante, até quem não tem tanto hábito de ler, quando ele assiste, eu vejo pela minha mãe não tem o hábito de ler, e ela gostou muito, ela ficou com curiosidade de ler o livro, ela falou, olha, me deu vontade de ler o livro. Bacana, eu achei bem interessante. Bacana. Vá, eu queria que você contasse sobre, a gente, né, desenvolveu outras ideias aqui, para você falasse um pouco sobre o processo de organização do livro, sobre Miela Meningocelli, que eu acho que foi uma grande contribuição que você deu para o Brasil, inclusive, por reunir, né, num livro só, vários grandes especialistas que cuidam de pessoas que, né, têm esse tipo de problema. Conta um pouquinho sobre a motivação e sobre como foi fazer esse trabalho. Eu não sou médica, nem passo perto, eu dou remédio para a turma, assim, vira e mexe, mas medicamento, mas assim, o que foi legal é que quando a Sofia nasceu com essa patologia, no ano de 2005, você não tinha muita coisa escrita em português. Então, quando ela nasceu, a gente não sabia o que era, meu marido foi lá ler algumas coisas, pá. Aí a gente começou a falar, poxa, alguma coisa a gente tem que fazer com isso, né? Porque não é todo mundo que tem acesso a livros, textos em inglês, e é bem complicado. Aí surgiu a ideia, eu falei, poxa, o que eu sei fazer? Eu sei fazer livro, né? Então, vamos tentar juntar os médicos, porque como é uma patologia multidisciplinar, então eu peguei os médicos, peguei os terapeutas das mais variadas áreas, mas eu queria alguma coisa que eu escutasse os pais também, para eu aprender. Porque a gente escutava muitos médicos assim, gente, essa patologia, a gente só acaba conhecendo muito por meio dos pais. Então, como a pessoa reage, como que se a gente põe um determinado procedimento, como que isso acontece. Então, eu peguei e falei, não, eu vou pegar
Eu tinha uma câmera, nunca esqueço, né? Uma câmera daquelas de fitinha ainda. Ah, não, já era digital essa. E eu fui, e final de semana, entrevistar pais e mães. Quem me ajudou a montar o roteiro foi a Gislaine Freitas, né, que é psicóloga, e a Daniele Gambellini, que infelizmente veio a óbito esse ano aqui. Mas foram 2 pessoas que me ajudaram a montar o roteiro e que eu ia até as famílias nos finais de semana, né? E entrevistava gente de todas as camadas sociais. Porque havia uma questão de que a mielomeningocele, ela ocorria por desnutrição ou falta de algum tipo de vitamina. Então, principalmente, é o ácido fólico, né? Que é próprio de alguns alimentos que não é todo mundo que tem acesso. Aproveitando que você está falando, explica um pouquinho, que é porque é um nome difícil, né? Aprendi com você, inclusive. Explica um pouquinho o que é a mielomeningocele. Na verdade, é a má formação do tubo neural. Ela é conhecida também como espinha bífida. Ah, tá. Tem um filminho aí que a jornalista vai para casa vai para o castelo e a menina é mielo, é espinha bífida, né? Na verdade, é uma má formação do tubo neural. Então, ele pode ter uma má formação desde lá do sacro até a cabeça, né? Segundo a doutora Neuci, que é uma neurocirurgia muito reconhecida, ela só perde, é uma doença que só perde para criança que nasce sem a massa encefálica. E ela compromete mobilidade, a parte urinária, a parte intelectual, às vezes, né? Então, quando você porque normalmente ela vem seguida da hidrocefalia, então é aquela famosa água no cérebro, né? Então ela pode, inclusive, causar algum tipo de atraso em virtude de prejudicar. Eu não sei explicar muito bem tecnicamente, mas eu aprendi muito com os médicos. Então eu peguei os médicos que cuidavam da Sofia aqui em Piracicaba. Falei, vocês topam escrever? Aí, Valéria, posso convidar? Pode, com certeza. Então, hoje, você pega o livro, assim, tem gente hiper famosa ali, né? Tanto aqui quanto em São Paulo, que escreveu e contribuiu com o livro. Então, a gente veio com neurologia, veio com parte de ginecologia, até o diagnóstico. Que no meu caso, não foi diagnosticado durante o parto, que eram gêmeos, né? Então, fica mais difícil o diagnóstico mesmo. Aí, a gente veio com todas a parte médica, depois a gente veio com a parte... de terapia, então, nutrição, fisioterapia, fisiogineco, todas como chama aquela... todas, fonoaudiologia, isso mesmo, Cris, não tinha lembrado dela. Então, nós viemos com essa parte terapêutica. E no final são os relatos de pais e mães. E o que mais gostoso, esse livro foi construído em várias mãos, né? Pelos médicos e terapeutas, por uma fonoaudióloga de Campinas, que também é mãe de mielo, que eu acabei colocando como organizadora do livro, que ela transcreveu para mim, que hoje não tinha ainda esses softwares que a gente transcrevia. Ela transcreveu para mim todas as fitinhas gravadas. Aí eu levei para o Oswaldo da Ozônio Propaganda, falei, Oswaldo, preciso que você faça uma capa para mim, bem bonita, porque ele sempre aprontava nas capas dos livros para mim, né? Ele falou assim, vai levar na agência. E numa sexta-feira eu fui lá, aquele monte de diretor da agência, eu falei, vocês estão loucos, gente, não tem dinheiro para pagar isso não. Né? Aí o Oswaldo falou, fica quieta, menina, deixa eu conversar aqui. Aí eles, na hora, pegaram o livro como projeto social. Que legal. Então eles fizeram toda a diagramação, fizeram capa e tudo mais, e aí eu só fiquei atrás de conseguir 30 mil reais para poder publicar. Eu queria publicar 1.000 cópias para poder mandar para as faculdades de medicina do Brasil. E aí nós fizemos um CD. Tinha um amigo que tinha, o Ginel, né? Tinha uma produtora, ele gravou num CD os depoimentos de pais e mães, né? E aí a gente fez o seguinte, eu lembro que o Tami ainda era vivo, mas a Nancy Tami me ajudou a postar 100 livros, então eu preparei todo o envelope, levei lá e ela postou. E depois em Campinas foi naquela época, né? Ela era secretária de desenvolvimento da pessoa com deficiência, então a Emanuele, doutora Emanuele, que também é advogada em Campinas, e ela me viu numa palestra e falou, pode mandar os 150 livros, que eram 250 faculdades de medicinas na época, né? Que eu vou postar para você também. Que legal. Então, eu acabei conseguindo o dinheiro, alguns patrocinadores, né? Umas empresas me ajudaram, o Orsa, né? O Grupo Orsa me ajudou. E aí, algumas pessoas estavam 150, estava 1.000, 1.500, e eu juntei os 30 mil que eu precisava. Então, foi um livro que, para mim, é muito prazeroso, porque está em português. Qualquer pessoa que queira ler, né, lê. Aí, cliente, que é uma empresa de site, montou o site,
Então, a gente começou a fazer esse trabalho com o site também. E agora eu meio que segurei o pé por conta de falta de tempo mesmo de tocar o produto. Coisa, né? Quanto tempo você levou entre ter a ideia e ver o livro pronto? Quanto tempo 2 foi? anos e meio, mais ou menos. Nossa, é um trabalhão, né? Sabe por quê, Cris? É duro para as pessoas escreverem. Às vezes a pessoa é muito boa tecnicamente, mas na hora que ela vai colocar isso num papel, é muito complicado. E é muito legal quando você pega a Ilete, por exemplo, né? Que eu escutei aqui no intervalo. Ela me incentivou, ela me deu vontade de escrever. Então, isso é muito legal, porque quando a gente começa esse tipo de publicação, a gente espera influenciar as pessoas, né? Não só lendo ali um conteúdo, seja ele acadêmico ou até mesmo literário, mas você quer que a pessoa pegue o livro e fale, poxa, eu também posso. Todos nós podemos, né? Então, eu também posso. Né? E quem lê? Quem escreve bem é quem lê. Então, você precisa ler para poder escrever, né? Eu não vejo outra alternativa. Eu falo para meus alunos, não adianta você querer fazer um TCC se você não lê. Tem que pelo menos ler, vai ler pelo menos 4 artigos, vai, pelo amor de Deus. Aquelas coisas. Né? As pessoas têm muita preguiça de ler hoje em dia, impressionante, né? Elas têm dificuldade de parar. De parar para ler e dificuldade de interpretar. Às vezes, gente, não é um texto, não, é um parágrafo. Você escreve... Vendo chocolate por R$10, disponível das 14 às 17 horas. Eles vão perguntar quanto é, né? Não é assim? Sim, que horário. Eu acho assim, ler é fundamental para aprender a escrever e para algo mais ainda, para aprender a pensar por si próprio, não é, Cris? Com certeza. Eu acho que os livros, eles nos tornam livres. E a maior liberdade que temos é a de pensamento. Então, por isso que eu acho fundamental que as pessoas leiam. E a gente vai aprendendo aos poucos, né? Quem não tem o hábito da leitura, começa com uma poesia ou um conto. O conto eu acho que facilita o início na leitura, porque é curtinho, você lê um por semana, que seja, um por dia. Mas eu queria fazer uma parte aqui, já que estamos no mês da mulher. Valéria é uma mulher que nos inspira e nos ensina, porque além de plantar árvore, ela tem 2 filhos e ela publicou vários livros. Né? Então, eu tenho muito a aprender com ela. Mas tem muita gente que ajuda, viu? Acho que é bacana isso. Você ter um bom editor, você ter companheiros, companhia, assim, para as pessoas que a gente consegue aglutinar. Eu, por exemplo, desse livro, o meu grande prazer foi trazer a Daniela Gambellini, porque ela pegou o caso da Sofia bem no comecinho. Eu cheguei do hospital com ela, às 2 horas da tarde, estava ela e o Fornazari, que é fisioterapeuta também, em cima da Sofia. Né? E o Fornazari com o Fabrício, que hoje é um fisiatra, um fisioterapeuta bastante conhecido aqui na cidade, eles iam lá estimular a Sofia 2 vezes por semana, sabe? Eu pegava o Vinícius, pegava a Sofia. Então, assim, eu devo muito a esse pessoal, que quando eu soltei a ideia, na hora encamparam. Né? Falaram, nossa, Valéria, que ideia boa. E aí a gente começou a trabalhar junto. Tanto que eu tive o prazer de colocar a Dani e a Eliane de Campinas como coautora, sabe, do livro, porque eu não entendo a parte médica. Falei, Dani, lê, vê se tem alguma coisa estranha aí, porque eu não entendo, né? Li, olha esse negócio aí e veja como que a parte de né, como chama, da transcrição, como que tá, se ficou bom, se não ficou. Então, elas me ajudaram muito. A gente tem que ter uma capacidade também de criar parceria, sabe? Isso. Então, não ter medo de chamar pessoas para te ajudar. Então, a Eliette foi lá, chamou as pessoas para fazer o trabalho de divulgação. Não tem medo de vir para uma rádio, não tem medo de fazer uma entrevista, não tem medo de se expor num grupo literário. Que eu acho que isso que é legal, sabe? A gente poder, enquanto autor, a gente poder também ter essa capacidade de instigar as outras pessoas, sabe, Cris? Com certeza. E esse livro, para mim, foi, assim, de todos, né? Foi o que mais me deu prazer por conta do que ele significava para mim. E é uma edição muito bonita, primorosa, bonita. Muito bacana mesmo. Bonita. Quantos anos de juíza, Eliette? Vou fazer em setembro 24 anos. 24 anos na magistratura. A minha pergunta você atua em qual área? Eu estou em Santa Bárbara do Oeste desde dezembro de 2007 e a minha vara é civil e família. Entendi. Até 2015 eu tinha infância e juventude também. De 2015 para cá eu fiquei com civil e família. Eu vejo algumas profissões como catalisadores de histórias boas, às vezes, outras nem tanto. No caso do jornalismo, a gente está todo dia captando histórias diferentes, dos mais, né, felizes, infelizes, trágicas. No caso da magistratura, imagino que seja sempre problemas, né? Eu queria saber o seguinte, ela te dá ferramentas
Ou ela, ao longo desses anos, ela te deu possibilidades de desenvolvimento de histórias, inspiração para o teu lado como escritora ficcional? Sim, me dá. Eu fiquei muitos anos, Cris, lamentando ter ido para a magistratura e não ter seguido. Eu cheguei a começar a fazer carreira, faculdade de jornalismo, depois desisti e fui para o direito. Que sorte! Eu fiquei muitos anos lamentando, porque eu achava que a magistratura tirava o meu tempo, que eu teria disponível para a literatura. Mas depois que eu consegui conciliar as duas coisas, hoje eu agradeço, porque a magistratura me deu uma bagagem que talvez eu não tivesse se tivesse tido outra profissão. Porque, realmente, como você falou, eu só trabalho com problemas, né? Quem procura o judiciário? Quem tem algum problema. Então, principalmente quando eu trabalhava com infância e juventude, vi coisas muito tristes, histórias assim. Então, assim, a magistratura dá um material muito bom para o juiz, dá sim, dá. E o Mafra Carbonieri, que é o meu mentor, né, na literatura, é um escritor, ele tem 88 anos, ele é membro da Academia Paulista de Letras, e ele foi promotor público, depois foi juiz. E ele também fala isso, ele fala que ele tirou muita coisa do que ele viu, né, na magistratura, então, sim, me dá muita bagagem. Eu também sou muito curiosa em relação ao processo criativo. Eu acho que todo artista ele desenvolve. Eu acho que é difícil ele pegar um manual de falar assim, olha, é assim que se escreve um livro, é assim que se compõe uma música. Como é que é o seu processo criativo? Você faz, na madrugada, no fim de semana, tomando um chá? Como é que foi que você escreveu esses 13 contos? Tomando vinho, tá ligado? Tá chamando vinho. Vinho tinto, né? Vinho tinto, bem. Cris, é assim, eu até comentei isso ontem, eu não sou ainda uma escritora profissional, né? Eu não vivo da literatura, minha profissão é a magistratura, então eu não tenho o dia todo para escrever. Mas eu costumo escrever à noite, finais de semana, quando vem essa inspiração. Já aconteceu, teve conto que eu escrevi que na hora do almoço veio uma inspiração, fui lá e escrevi, mas em regra é à noite, final de semana, e eu gosto mais de escrever quando eu estou inspirada, claro, mais gostoso, né? Você vai lá e escreve, mas como eu também tenho participado de oficina, de cursos de escrita criativa, quando há uma proposta de exercício, eu vou lá e me sento aí mesmo sem inspiração e escrevo. E teve um conto aqui, que é o Assimetria, que foi o último que eu escrevi, e foi assim, era uma ideia que eu já queria, eu já tinha na cabeça há um bom tempo, eu tenho um caderninho, então às vezes vem uma ideia, eu vou lá, às vezes até à noite, acordo e escrevo aquela ideia, mas eu vou desenvolver quando tenho esse tempo livre, à noite ou final de semana, e aí eu fui escrever assim, me sentei, porque daí eu tirei um conto, falei, não, eu queria terminar o livro até o final de outubro, e aí eu escrevi esse conto no domingo de manhã, assim, fui lá e escrevi. Mas eu ainda não tenho tempo de fazer isso, de tirar uma manhã que seja fixa para eu escrever algo, não. Talvez, quando eu me aposentar, eu vou poder fazer isso. Falta muito? Faltavam 5 anos só. E a minha intenção era começar a escrever quando eu me aposentasse. Mas aí veio a mudança na Previdência, né, recente. Meu tempo dobrou, foi para 9,5 a mais. Eita, mas passa rápido, vai. Aí nós vamos ganhar uma escritora por inteiro. Bruno Alves, a gente pode fazer aquele break e voltar daqui a pouquinho? Então a gente já volta com Elas na Pan. Elas na Pan. 9h52, estamos de volta com Elas na Pan, hoje eu recebendo aqui Eliette Guarnieri, Valéria Rueda Espés, um bate-papo sobre escrever, que coisa que a gente ama, adora, mas antes eu quero falar com vocês, mulheres, que assim como eu, usam roupinhas a partir do manequim 42 e quase sempre precisam fazer uma verdadeira peregrinação de loja em loja para encontrar roupas bonitas, roupas modernas e de bom gosto. A minha dica vai conhecer a Ana Laura Store. Desde que eu conheci essa loja, comprar roupa se transformou num verdadeiro prazer para mim, de verdade, gente. Além da roupa de qualidade, da variedade imensa de modelos, cores e tecidos que eu encontro lá, eu sou sempre acolhida com carinho e atenção pela Etienne e pelas meninas. A loja tem estacionamento próprio, parcelamento em até 10 vezes, sem juros no cartão. E, gente, é sério, um passeio pela Ana Laura Store vai te deixar mais bonita ainda, mais confiante e com a autoestima lá nas alturas. Vai, depois você me conta. Fica na rua Dom Pedro I, 955, no centro. E, gente, assim,
a equipe da Jovem Pan News Piracicaba está usando a Ana Laura Store, para você ter uma ideia. A gente está adorando a qualidade das roupas. Então, vai lá, tá bom? Vamos voltar aqui com a Eliette e Valéria para esse bate-papo que está na retinha final. Olha, faltam 6 minutinhos para a gente encerrar o programa, mas eu já estou sabendo aqui, feliz da vida, que vai ter trilogia, é isso, Eliette? Isso, Cris. A minha intenção é fazer a trilogia dos quandos, como diz minha filha, Isabela, que também é escritora. Teve o Quando o Estômago Grita, agora Quando a Alma Viaja. Eu pretendo lançar ano que vem Quando o Coração Sangra. Comecei a escrever já. Ah, que legal. E esse vai pegar que caminho? Esse vai ser mais parecido com o primeiro, com Quando o Estômago Grita. E o último conto de Quando a Alma Viaja é, digamos assim, já uma prévia do que será o próximo livro. É o que vai dar, assim, o liame entre os... É a deixa. A deixa. Você está deixando uma deixa lá. E no primeiro livro, o chileno é um conto que lembra mais este livro, Quando a Alma Viaja, que faz essa ponte de ligação. E aqui, o último conto se chama Necrose, e é o conto que vai dar essa ligação, que dá, assim, quase um spoiler, do que vai ser o terceiro livro. Bacana, viu? Acho tão legal você poder, né, colocar sua criatividade, assim, trabalhando. Uma curiosidade aqui, ó, entre as tantas que eu já manifestei. Quando você escreve, quem lê primeiro os seus textos? Quem é o primeiro? Fiz aí, dá uma olhada. Como é que é? A minha primeira leitora é minha filha, Isabela. E eu tenho uma autocensura que eu não escreveria nada que ela não pudesse ler. Então, ela é minha primeira leitora, depois eu passo para o meu marido. E tenho hoje alguns amigos para os quais eu mando contos. A Valéria mesma, Necrose, eu tinha lido para ela. Nossa, é o máximo. Antes da publicação do livro. Então, eu tenho também alguns amigos e amigas para os quais eu passo os contos. A Isabela está aqui no meu roteiro. Eu queria que você falasse um pouco. É tão gratificante você ter primeiro, né, ter uma filha com quem você possa compartilhar e pedir opiniões, né? Porque você tem confiança naquilo que ela, né, que ela é capaz de manifestar e de dizer com sinceridade. Isso é muito legal, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como é ver a sua filha basicamente seguindo a sua trilha aí, né? Então, a Isabela, eu leio para ela desde que soube da gravidez, né? Eu já lia quando estava grávida, desde pequenininha também sempre coloquei muita música clássica para ela ouvir. Então, a Isabela toca piano também. Mas Isabela não me falava que queria ser escritora. Então, quando começou a pandemia, e aí eu voltei a escrever com a pandemia, porque comecei a participar de clubes de leitura, de clubes de escrita criativa, conheci o Mafra Carbonieri, aliás, eu dedico este livro para ele. Que legal. E a Isabela, mas era tudo online, e a Isabela quietinha ali, né? Ficava tendo aula numa mesa atrás de mim, na mesma sala, eu em trabalho remoto. E aí, de repente, ela falou, mamãe, estou escrevendo um livro. Ela tinha 14 anos. Aí eu falei, você está escrevendo sobre o que é? Não posso falar. Manteve segredo, não me contou nada. E aí, depois que eu tinha o Quando o Estômago Grita pronto, ela veio e falou, e me mostrou um capítulo do livro dela. Aí eu gostei muito, fiquei encantada, falei, quero ler o livro inteiro. Ela falou, não, ainda não. Então, o ano passado, em fevereiro, no carnaval do ano passado, ela me deu o livro para eu poder ler. Era um livro que tinha 400 páginas, é um romance o livro dela. Se chama A Psicodélicamente de Venus Sims, que também foi publicado pela Life Editora. E aí, eu li o livro dela, eu fiz a revisão, mas primeiro eu fiz uma revisão sozinha, depois fiz com ela. Quando comecei a fazer a revisão com ela, ela começou a cortar, ela mesma começou a cortar, o livro chegou a 250 páginas. Então, assim, eu achei interessante, porque o processo criativo dela é diferente do meu. Como eu escrevo contos, eu começo a escrever e termino, né? Não deixo para o outro dia. Depois eu deixo o texto descansar e vou revisar. Mas, né, vi palavras repetidas, pontuação, às vezes muda uma outra coisa. Ela não. Ela já escreveu, depois cada vez que ela vai ler, ela quer mudar. Ela até falou, mamãe, cada vez que eu ler de novo meu livro, eu vou querer mudar de novo. Eu falei, calma. É outro estilo de escritora, né? E eu sou mais realista. A Isabela, ela tira tudo da cabeça. É criatividade. Até a Isabela é libriana, até uma astróloga falou, a Isabela só tem ar, né? Ela lembra que ela tem corpo quando ela bate numa quina. E assim, o livro dela é muito mental, é um livro assim que tem várias reviravoltas, todo o cenário, tudo é mental, tudo da cabeça dela, bem interessante. Muito bacana, é muito gostoso ver, né, os filhos num caminho assim que você fala, nossa, você tá se realizando e ela é tão jovem, tá com quanto agora? 17 anos. 17. Escreveu o livro dos 14 e ela aos quer 16. ser escritora mesmo? A Isabela também escreve músicas, ela adora compor músicas, mas ainda não mostrou, também está guardadinha. Muito autocrítica.
Acho que sim. Até o livro ela não queria publicar. Eu insisti muito para ela. Falei, vamos publicar, não faça como eu, de esperar 30 anos. Mas ela pensa em trabalhar com arbitragem, direito internacional. Olha, ela quer também seguir o direito, com pai e mãe, né? Mas em não casa. advocacia e magistratura. Ela queria uma outra fase. Muito assim, bacana. Outra área do direito. Vai ser diplomata essa Ah, mulher. Eu gostaria que ela fosse diplomata. Minha filha fala que e a minha filha gosta de direito internacional, é uma área interessante mesmo. Valéria, você vai escrever uma ficção para nós ou não? Aquele semestre dá ali dá história, hein? Ali dá história. Não sei, Cris, eu acho que é um negócio que precisa, na minha opinião, muito amadurecimento, né? Como eu escrevi muita coisa acadêmica, pensa que eu não tenho historinhas assim. Eu sei que você cabeça, tem. Mas assim, eu acho que precisa de um... Eu acho que não é só... Eu falei a palavra amadurecimento, mas não é essa palavra. Eu acho que você tem que ter essa coragem, sabe? De você botar no papel e depois mostrar para as pessoas, né? Eu brinco que se eu for olhar a minha história, dá uma bela... Dá um livro. Mas assim... Dá um romance. Dá um romance. Dá, tem né? essa questão de a gente também ter essa vontade de escrever, aquela coisa, né? Que hoje em dia, infelizmente, com a minha correria, não daria para nem pensar mesmo. Olha, eu não tenho nem como dizer da alegria de ter recebido vocês aqui hoje. Já são 10 horas, eu preciso, infelizmente, encerrar o programa, que daí vem o Morning Show. Mas eu quero agradecer imensamente, Valéria, porque sei o quanto você é ocupada e está sempre me atendendo aos meus convites. Doutora Eliette também ocupadíssima, mas hoje ela é a rainha, hoje ela vai brilhar no lançamento do livro dela, ela está toda dedicada a isso. Rosilene, nem preciso dizer também, né, da alegria de receber você aqui. Obrigada. E é isso, gente. Eu quero ter vocês de novo aqui. O ano que vem vocês já vão marcar já, Rosilene, para, né, já coincidir. Você, por favor, marca o seu lançamento numa terça-feira, tá, Eliette? Pode deixar. Muito obrigada, Cris. Com certeza será numa terça-feira. Muito obrigada por nos receber aqui, para poder falar um pouco de literatura, um pouco do novo livro. Muito obrigada, fiquei muito feliz. Obrigada. Obrigada a todos, viu? Muito obrigada, Cris, pelo convite. É muito legal estar sempre aqui. Rosilene. E eu espero todos lá, então, na Società Italiana, às 19h30, para tomar um vinho e brindar a literatura. Que bom. Aí vai ser muito gostoso. Estaremos todos lá. O programa Elas na Pan fica por aqui. Agradeço as minhas convidadas, Eliette Guarnieri, Valéria Spers, Rosilene Lourenço. Na técnica eu tive o apoio do querido Bruno Alves. A gente volta na semana que vem, a partir das 9 da manhã, com Elas na Pan. Um beijo, Piracicaba e região metropolitana. Elas na Pan.